Bom dia, hoje é 1º de novembro de 2024, sexta-feira, e vamos para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e comigo Marcos Demarque, nosso economista-chefe aqui na Oriz. Tudo bem, Marcão? Tudo bem, você, Caval? Tudo tranquilo. Vamos, como prometido na semana passada, iniciar falando dos indicadores de mercado de trabalho nos Estados Unidos, recém-divulgados nessa manhã. Depois olhar também o que teve de relevante de Brasil, dado a expectativa com a reunião do Fed na semana que vem, na quarta-feira, no mesmo dia, mais tarde, o nosso Copom aqui no Brasil. Então vamos lá, como foram os dados do mercado de trabalho surpreenderam, né? Pois é, Caval, acho que uma surpresa aí negativa, né? Acho que tivemos nos últimos meses mais surpresas positivas, no sentido dos dados saírem melhores do que esperado no mercado de trabalho americano, e hoje a gente teve uma decepção, né? Se é que é possível dizer dessa maneira, né? 12 mil empregos apenas sendo criados em outubro na economia americana, né? O consenso estava em 100 mil, né? Então uma grande destoada aí em relação à expectativa. E se não bastasse isso, tivemos também uma revisão de 112 mil empregos a menos, né, nos meses anteriores, né? Então, por exemplo, a média móvel de 3 meses, né, do ritmo de criação de empregos na economia americana ali já está por volta de 100 mil. Então, você tem tendencialmente aí nos últimos meses uma desaceleração do mercado de trabalho que, nas minhas contas, né, esses 100 mil por mês é o que você precisa ao longo do tempo para manter a taxa de desemprego estável, né? Acima de 100 mil você tendencialmente puxa a taxa de desemprego para baixo, e se for abaixo de 100 mil de criação de emprego, você acaba tendo alguma pressão na taxa ao longo do tempo, né? Abrindo, né, a outra pesquisa, né, fora a pesquisa das contratações, a pesquisa de desemprego, que é uma pesquisa separada, o desemprego subiu de 4,05 em setembro para 4,15 agora em outubro, né? Então também deu uma leve subida, nada nada muito expressivo, mas tendencialmente acho que diz respeito aí ao que está acontecendo nos últimos meses. O que tem de interessante é o seguinte, né, Caval? A gente olha muito o payroll, né, que é o número de contratações, mas na pesquisa do desemprego também você tem os dados de ocupação, né, o quanto variou a ocupação segundo essa outra pesquisa. E aí a gente teve números bem fracos, né, mais de 300 mil pessoas teriam ficado desocupadas no mês de outubro. Então, quer dizer, não há dúvida que o dado foi ruim, inclusive pela revisão, né, dos meses anteriores para baixo. Agora, pode ter tido algum ruído aí causado pelos furacões, né? Sim, na Flórida, isso, exatamente. Na Flórida a gente teve 2 furacões aí que aconteceram no começo do início do mês. Um deles não caiu no período da coleta dos dados, então um deles não teve impacto relevante, mas o segundo furacão que aconteceu acabou tendo algum impacto na coleta dos dados, embora o próprio escritório de estatística não tenha falado que na taxa de desemprego o impacto não tenha sido relevante, mas na pesquisa de emprego, né, de folha de pagamentos, pode ser que tenha tido algum impacto. Eu chuto, e aqui eu uso enfatizar a palavra chute, né, que tem impactado uns 100 mil a menos aí a questão do furacão, porque quando a gente olha ali os detalhes, a Flórida é muito forte na questão de turismo, né, a questão dos parques, compras, né, varejo, você teve ali algum desvio que me sugere alguma coisa perto de 50 mil do impacto do Milton no mês de outubro. Mesmo assim, se a gente tivesse, em vez de 12 mil, 60 mil, né, não teria sido um número fraco. Mas e outra coisa, né, tendencialmente a gente está vendo um ritmo mais fraco de contratações nos últimos meses. Com né? certeza, quer dizer, se tivesse sido confirmada a previsão, né, a gente teria esses 100 mil de média um pouco para cima, 130, alguma coisa assim, né, que também seria um número mais fraco. Né? Sim, acho que o tom positivo essa semana dos dados americanos ficou por conta do dado do PIB, referente ao terceiro TRI. É um dado antigo, vamos dizer assim, né? A gente está olhando mais os dados na ponta para saber o que vai ser de Fed,
mas o PIB cresceu 2,8% na comparação trimestral, em termos anualizados, né, um ritmo muito forte. Então, se ainda a gente tem se a gente soma tudo, coloca tentar olhar tudo que a gente vê nas últimas semanas, parece que é uma economia ainda robusta, embora o dado do emprego aí chame a atenção. Tanto é que a gente já tem aí quase uma hora e pouco da divulgação dos dados, mudou-se muito pouco a precificação para a taxa de juros terminal do Fed no ano que vem, né? A gente tinha, na sexta-feira da semana passada, na curva de mercado, 3,5% de Fed Funds, né, de taxa básica de juros para o final do ano que vem, o mesmo número que a gente tem hoje. Então, mesmo esses números mais fracos que a gente teve hoje, mas dados mais robustos aí de atividade em outros segmentos da economia, acho que fazem o mercado aí pensar que a taxa terminal vai mais ou menos situar ao redor de 3,5%. Legal. E aqui dentro, olhando para o Copom da semana que vem, tivemos aí, sobretudo, dados mostrando a força do mercado de trabalho, né? Na contramão, né, do que a gente viu nos Estados Unidos, os dados aqui, só que no Brasil é de setembro, não são os dados de outubro ainda, né? 6,4% a taxa de desemprego em setembro, dessazonalizado, né, que é o mais importante para a gente, né, tirando os fatores sazonais que impactam mês a mês a estatística, é a menor taxa que a gente tem no Brasil de desemprego desde o final dos anos 90. Então, continuamos a ver, por exemplo, o CAGED com números robustos, acima de 100 mil, a variação da população ocupada, que é da pesquisa de desemprego também, acima de 200 mil. Então, a gente continua tendo, até agora, até o momento, números robustos de mercado de trabalho, o que só reforça a sensação nossa dos últimos meses de que a economia segue operando além do seu potencial, ou seja, né, num ritmo que tudo mais constante acaba gerando alguma pressão inflacionária ao longo do tempo. Uhum. E já vínhamos, né, de dados menos favoráveis, né, no IPCA 15, enfim. E também vale lembrar que a gente está voltando a ver uma pressão né, nos IGPs, né? Sim. E a parte do atacado está bastante pressionada e parte disso tem a ver também com a taxa de câmbio. Né? Tem a ver com a taxa de câmbio e também especificamente quando a gente olha a parte de carnes, né, que a gente tem acompanhado bem nas últimas semanas, né, uma pressão bastante forte desse tipo de alimento que chega para o consumidor, que deve continuar impactando o IPCA nesse final de ano, né? Por exemplo. E com isso a gente também está achando que pode vir mais Selic, né? Isso, no final das contas, acho que vai criando todo um caldo aí de dados, de estatísticas que nos fizeram rever, né, a trajetória de Selic para o ano que vem. A gente salientou, né, ao longo das últimas semanas que a gente, no nosso cenário base anterior de 12% de Selic no começo do ano que vem, tinha um viés mais para cima, né, a gente acabou revisando, agora a gente trabalha com a ideia de altas de 50 pontos nas próximas reuniões, um último ajuste em março de 25, que levaria a Selic a 12,5% no final do primeiro trimestre, mas também colocamos, né, no cenário aí, no final do ano que vem, no último trimestre, 2 ajustes para baixo de 25 pontos base, então a Selic terminaria o ano aí em 12% no nosso cenário. Então a nossa taxa final de 2025 ela não se alterou, 12%, que anteriormente a gente achava que ela ficava estável ao longo de quase todo o ano. Agora a gente está colocando um pouquinho mais de alta. E na semana que vem, no comunicado, né, fica aí a expectativa se o Banco Central, confirmando o consenso de alta de 0,5 ponto, se ele sinalizaria, né, um aumento de mesma magnitude na reunião final do ano ou se ele deixa isso em aberto. Né? Eu acho que o mais provável, na minha cabeça, é eles reforçarem a ideia de que será feito aquilo que for necessário, né? Que aí você acaba deixando bastante aberto e no final das contas o que a gente vê é que nessas horas, pelo tom inclusive do que a gente viu nas reuniões do FMI, que vários membros do Banco Central estiveram presentes, né?
eles estão meio que referendando aí essas taxas de mercado na curva nesse momento, né? E na definição da Selic na semana que vem, o Banco Central vai utilizar, né, na sua projeção, uma taxa de câmbio bem mais elevada do que na reunião anterior, que confesso não lembro qual era, mas com o dólar hoje batendo, né, 5,80 e durante a semana tendo ficado acima de 5,70, isso também vai pressionar as projeções do Copom. Eu acho que tem esse aspecto, né, da taxa que vai ser incorporada nas novas projeções, que é mais alta em relação à última reunião do Copom. E tem outro fator, né, Caval? Ele vai começar a mirar já um outro trimestre, né, em 2026, né, o horizonte de 18 meses à frente, vai estar olhando muito mais o segundo trimestre de 2026 para pensar em termos de desvio da meta em relação à inflação esperada, né? Então acho que tem esses dois componentes, né? Como que vai ser colocado ali o câmbio e também, né, como que vai o modelo apontar a trajetória da inflação no segundo trimestre de 2026, que vai passar a ser o horizonte relevante de política monetária daqui em diante. Falamos bastante de Fed, Copom, enfim, mas um dia antes acho que tem, né, um evento mais definidor, né, do ponto de vista do horizonte aí futuro, que evidentemente estamos falando das eleições Sim. americanas, né, que continuam mostrando uma disputa acirradíssima, né, com uma probabilidade pelas pesquisas, pelos agregadores de pesquisas, né, ainda favorável ao presidente Trump, mas com uma margem muito estreita e também isso se coloca na disputa da Câmara também. Sim. Assim, a gente nos últimos 2 podcasts que a gente gravou, a gente citou aqui a evolução dessa disputa eleitoral, trazendo uma atualização de sexta-feira passada para cá, o que a gente tem, por exemplo, os estados de Wisconsin e Michigan, se a gente pegar esses agregadores de pesquisa, a Câmara passou um pouquinho o Trump, mas é tudo ali na vírgula, né? Então é muito pouco, né? Mas se a gente considerar a história do momento, né, parece que tem um momento um pouco mais favorável para a Câmara se a gente pegar os últimos 7, 10 dias aí, nesses 2 estados que obviamente são muito importantes, né? E na questão da precificação da varrida, ou o termo em inglês, né, sweep, né, a varrida, ou seja, Trump ganhar a eleição, republicanos fazerem o Senado e fazerem a Câmara, né, o mercado diminuiu um pouco a probabilidade desse cenário. Até a semana passada estava em 50%, essa probabilidade dos republicanos levarem tudo, agora está por volta de 43%. Então, eu diria que a gente vai entrar aí nesses últimos dias, né, nessa reta final, com um cenário até mais indefinido do que a gente tinha até a semana passada, né? Então, mas é tudo ali na vírgula, Caval, impressionante, esses agregadores de pesquisa dando ali meio ponto de vantagem para um ou para outro, em muitos casos até inferior a meio ponto de diferença. Fechamos o nosso comentário aqui, dando um update com relação ao que tem sido a grande ansiedade dos mercados aqui no Brasil. É claro que a pressão no dólar aqui é comum, né, a outros países da região, isso tem a ver com o que a gente já discutiu, o Trump Trade, mas o real tem mostrado, né, nos últimos dias uma performance relativa pior, né? Acho que é interessante olhar os últimos 30 dias. Né? Se a gente olhar os últimos 30 dias, o dólar ele se fortaleceu frente a quase todas as moedas do mundo. Eu tiro só a moeda de Israel, que tem uma coisa muito específica acontecendo lá, mas tirando Israel, o dólar se fortaleceu contra todas as moedas do mundo. Por que eu acho interessante pontuar isso? Porque o câmbio aqui no Brasil está ruim nos últimos dias, nas últimas semanas, mas uma boa parte disso tem a ver com essa dinâmica do resultado eleitoral possível lá que vai acontecer nos Estados Unidos. Eu destacaria que, se a gente olhar da metade de outubro até antes de ontem, a moeda brasileira se comportou muito parecido com os pares aqui da América Latina, né? Eu consigo ver isso claramente no gráfico, né? Mas entre ontem e hoje, pelo menos até agora de manhã,
a moeda brasileira está destoando das demais moedas emergentes, né? Então, para dizer que, obviamente, o impacto da indefinição externa da eleição está tendo impacto no câmbio das moedas emergentes, mas nos últimos 2 dias parece que a gente está um pouquinho pior. E aí eu jogo a bola, Caval, para você de novo, né? Toda semana a gente vem aqui porque falando quase do mesmo assunto, da história do fiscal, e parece que a gente tem aí um encaminhamento de que alguma coisa será feita, embora a gente não saiba, né? E vazou bastante coisa, tem várias apurações de jornalistas de que rumo que o governo vai tomar nessa questão do ajuste do gasto, né? O que surgiu com mais força essa semana é a ideia de que o governo quer fazer algum tipo de limitação no crescimento do gasto obrigatório, um aumento que fosse limitado a 2,5%, né, sempre falando, obviamente, em termos reais, de forma a compatibilizar a dinâmica dessas despesas com o limite de gasto, né, o teto de gastos do novo arcabouço fiscal, né? E para fazê-lo, ele poderia, inclusive, utilizar uma PEC, né? Também apareceram especulações de que ele tentaria, né, ganhar algum espaço, né, nos próximos anos, do ponto de vista do gasto discricionário, fazendo mudanças, né, por exemplo, incluindo os repasses ou parte dos repasses do Fundeb, né, no teto, no limite de gastos, né, do arcabouço. Hoje, né, os repasses do Fundeb que são para estados e municípios ligados ao setor de educação, somente 30% desse valor entra, né, dentro do limite mínimo de despesas de educação, e eles eventualmente fariam com que isso subisse para um percentual, por exemplo, de 50%. Também a ideia de usar parte das emendas parlamentares para compor o gasto mínimo obrigatório em saúde, indicando, de certa forma, que o que o governo deseja, né, de alguma maneira, limitar o crescimento dos gastos de saúde e educação e, portanto, ganhando aí algum espaço, né, nas despesas discricionárias, né? O limite de 2,5% real é algo que, se de fato fosse aplicado às despesas obrigatórias, teria um impacto bastante significativo. Mas, ao mesmo tempo, né, já se sabe o que não vai acontecer. Quer dizer, a gente sabe muito mais o que o governo não quer fazer do que ele vai fazer, né? Então, por exemplo, não está descartado mexer no aumento real do salário mínimo. Com isso, é impossível, né, que as despesas da Previdência, que já crescem cerca de 2% a 3% ao ano por uma questão vegetativa de aumento do número de aposentados, né, é impossível que essa despesa, né, fique num limite de 2,5%, dado que você teria ainda o aumento real, né, ligado ao crescimento do PIB. Né. Essa semana também o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele foi taxativo em dizer que não haverá nenhuma mudança no seguro-desemprego e abono salarial, né. Então, de alguma maneira, existe alguma intenção, né, de fazer alguma limitação do crescimento dos gastos obrigatórios. Parece que é mais focado em educação e saúde, pela indexação que foi reintroduzida pelo próprio governo na PEC da transição, pela reindexação às receitas, né, que tem crescido muito, né, mas num sentido muito mais de ganhar algum espaço, né, até 2026, que é o ano eleitoral, né, e não na direção de um ajuste de fato mais estrutural, né. Então, até aqui a gente não tem elementos, né, para
acreditar que virá uma proposta mais robusta, com uma característica mais estrutural. Parece que virá alguma coisa que atende mais a essa conjuntura dos próximos 2 anos e ganhando algum grau de liberdade, particularmente em 2026. E com isso, né, o ceticismo do mercado justifica, né, essa performance relativa do real pior do que as outras moedas emergentes, notadamente as da região, que têm todas elas sofrido muito em função, né, do Trump Trade, enfim, né, da força do dólar, né, que também vem aí do comportamento da economia americana. E vão ficar mais uma semana, pelo que a gente está entendendo, sem alguma definição do que vai ser feito, né? O ministro Fernando Haddad estará fora do país, né? Então essa incerteza aí, ansiedade, né, que a gente está, vai ser jogada mais para frente. Que também denota, né, o senso de prioridade, né, do ministro estar viajando, né, para o exterior num momento importante, né, de definição aí dessa agenda fiscal, que sabidamente tinha sido, né, adiada para após o segundo turno das eleições municipais, e agora a gente vê que, né, não há tanta urgência assim em resolver esse problema. Bom, ficamos por aqui. Na semana que vem já teremos, né, conhecidos os resultados aí das reuniões de política monetária, da eleição presidencial. Certamente tomara que a gente conheça os resultados das eleições, né? Na contagem normal, né, do tempo, se não for nada muito dividido, a gente já vai poder saber quem é o presidente eleito lá, impactos no mercado e tudo mais. Ficamos por aqui, então, e um bom fim de semana a todas e todos, agradecendo aí sempre a audiência no Urives Podcast Macro. Bom fim de semana. Até uma próxima.